Então, bom dia para os irmãos. Certamente nós somos privilegiados da parte do Senhor estar aqui, porque quando nos juntamos como agora, nós podemos ter a certeza que estamos na presença do Senhor. Porque Ele disse, onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou no meio. De maneira que temos a certeza que Jesus está aqui agora. Não se pode ver com estes olhos, mas Ele está aqui em espírito. E assim nós também podemos ter certeza que temos uma dupla bênção de saudação da parte do apóstolo que diz: a graça e a paz de Deus Pai e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Oxalá que realmente nós estejamos no espírito de beneficiar e de aceitar aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Gostava de dizer que num tempo como este, que estamos a atravessar em todo o mundo, um tempo de perturbação, de aflição mesmo. Outro dia ia lá em São João da Madeira, na rua, e ia uma senhora à minha frente, lá no passeio, e aquela senhora ia a falar sozinha. Ia a dizer assim: eu vou acabar com isto. Eu ponho termo a isto. Acabou. Zangada com ela. E disse: eu vou resolver este problema. E eu apercebi-me que ela estava a falar em suicídio. E disse: a senhora não faça isso. Cheguei-me junto dela e disse: a senhora não faça isso. Olha que isso é um crime perante Deus. Não há solução, não tenho solução para os meus problemas, vou resolver. Se não fosse os meus filhos já o tinha feito. Eu disse: a senhora não faça isso. Tenha calma. Confie no Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. E por vezes nós lutamos sozinhos, mas Ele ajuda-nos. Se nós nos dirigirmos a Ele, podemos buscá-lo e Ele está atento às aflições dos humanos neste mundo. Pena é que muita gente anda costas voltadas para Ele e por isso não podem ser ajudadas. Mas não faça isso. E ela caminhou muito zangada na mesma, não sei como é que ficou aquela situação. Mas é dramático. Não há dúvida nenhuma que as pessoas estão a chegar a uma situação em que não têm solução para os problemas e então pensam. Satanás é terrível. Mete na cabeça das pessoas a solução é acabar com tudo. Pronto. Mas o facto é que não é assim. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que Paulo diz lá aos Coríntios, Ele é o Pai das misericórdias. Portanto, o nosso Deus não anda aqui neste mundo por acaso. Ele não está aqui por acaso. Ele está atento a tudo que se passa neste mundo. Pena é que a maior parte das pessoas não estão ligadas a Ele. Uma vez falava com o Senhor e Ele disse assim: se eu tivesse a certeza da salvação, eu dava o meu sangue. Eu disse assim: olha, o seu sangue vale zero. Perante Deus não tem valor nenhum para eu justificar. Mas o sangue de Jesus Cristo tem. Porque Jesus Cristo nunca pecou neste mundo. Viveu uma vida impecável. O apóstolo Pedro diz mesmo: nem nas palavras alguém encontrou algum erro. Era perfeito em tudo, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Mas carregou os nossos pecados nesse corpo imaculado e levou-os para a cruz, diz Pedro, e cravou-os ali de uma vez para sempre. E é isto que realmente, infelizmente, a maior parte das pessoas não sabe e não tem. Que atrasado tenho falado com alguém que disse assim: eu tenho cá a minha religião. Disse assim: se tem uma religião, então não precisa mais nenhuma. São todas iguais, portanto a religião não salva ninguém, não vale a pena estar a mudar de religião. Mas, meu amigo, a salvação de uma alma neste mundo só está numa pessoa, que é Jesus Cristo. Não está em mais ninguém neste mundo. É o único que pode salvar as almas deste mundo. Portanto, se o amigo tem uma religião, deixe estar na religião que está. Se for para outra, é igual. Mas se não tem Cristo, então busca Cristo. Isso sim, é preciso buscar a Cristo. Porque Ele é aquilo que nós vamos ver aqui na Palavra de Deus. É o que tem todo o poder.
Ele disse mesmo, quando estava neste mundo, ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso, está tudo ao seu alcance, está tudo nas suas mãos. Agora, uma coisa que todos nós, os humanos, necessitamos, precisamos, é de confiar nele. E para confiar nele, é preciso conhecê-lo. E para conhecê-lo, é preciso vir à palavra de Deus. E para vir à palavra de Deus, é preciso estudar este livro. Eu costumo dizer, este livro é o único livro no mundo. Não há mais nenhum igual a este. É o único livro no mundo que revela Deus aos humanos. Não há mais nenhum. Por isso, é pena que muitos estejam a viver sem esperança neste mundo, porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Vamos abrir e vamos ver o que diz a palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 4, diz assim Salomão, que é o autor deste livro, no verso 19 a 23, ele diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, ou o caminho dos incrédulos é como a escuridão. Não conhecem aquilo em que tropeçam. Agora faz aqui um convite, e é no verso 20: filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas palavras ou às minhas razões, inclina o teu ouvido. Atenta para as minhas palavras. E no verso 21 diz assim: não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, verso 23, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A palavra de Deus é-nos dito por João, no seu Evangelho, logo no início. João diz assim: no princípio era o verbo, a palavra. E depois diz, e o verbo, ou a palavra, era Deus. Depois diz-nos ali também de que nada daquilo que foi feito se fez sem Ele. Todas as coisas foram criadas pelo verbo, pela palavra. Aqui Salomão está a dizer uma coisa que deve ser bem meditada e que deve-se dar toda a atenção, que está neste versículo que já lemos e vamos repetir. Verso 21. São vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Verso 22. E o 21 diz: não as deixes apartar-se dos teus olhos. No outro lado, a palavra de Deus diz: medita na palavra de dia e de noite. Medita de dia e de noite na palavra. Nós vemos ali João a dizer que a palavra é Deus. A palavra é o próprio Deus. E então diz: medita na palavra de dia e de noite. Aqui o Salomão diz: não as deixe apartar-se dos teus olhos. E o mais importante ainda é o que está a seguir: guardas no meio do teu coração. Porque será que aqui o Espírito de Deus usou este homem para dizer que nós devemos guardar a palavra no meio do nosso coração? Porquê? Porque se alguém guarda a palavra no meio do coração, está a guardar a quem? A quem é que está a guardar?
Está a guardar o próprio Deus. É exatamente isto. João diz, no princípio era a palavra, o verbo. O verbo é Deus. Então, diz aqui, guarda a palavra no meio do teu coração. Guarda Deus no meio do teu coração. E sabem, e quem guarda a palavra no meio do seu coração, quem guarda a palavra num coração honesto e sincero, pode ter certeza que está a guardar a Deus. Mas mais ainda, está protegido por Deus. A partir daqui, nunca mais anda sozinho neste mundo. A partir daqui, não vai mais enfrentar este mundo sozinho, de maneira nenhuma, porque ele está com o Senhor no seu coração. Jesus disse, quando estava neste mundo, aqueles que guardam a minha palavra, disse Jesus, são os que me amam. Jesus está a dizer isto em João, capítulo 14. Ele diz, aqueles que me amam são os que guardam a minha palavra, e eu também os amo. O Pai Celestial, disse Jesus, também ama aqueles que me amam. E sabem o que é impressionante? É aquilo que Jesus promete ali. Ele promete uma coisa que é impressionante. Sabem o que é? Ele diz, eu e o Pai viremos para aquele que me ama e guarda a minha palavra. Faremos nele morada. Ele habita em nós. Pela palavra, pelo Espírito, o Espírito é a palavra. Jesus disse, quando estava ainda neste mundo, lá em João capítulo 6, ele diz que as palavras que eu vos digo são o Espírito e a vida. Aquele que guarda a palavra tem o Espírito de Deus, e tendo o Espírito de Deus, está protegido por Deus. Sabe como é que disse Jesus? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que vem a Jesus pode ter a certeza absoluta. Aquele que pela fé se abeira de Jesus e busca a Jesus de todo o coração, pode ter a certeza absoluta que a partir daqui nunca mais anda sozinho neste mundo. Sabe o que é que Jesus disse? Promessa extraordinária. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Alguém que possa fazer isto neste mundo? Só Ele. Só Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso, graças a Deus. Ele é o Todo-Poderoso que está neste mundo. Ele está ao alcance de cada alma, de cada ser humano que vive neste mundo. Sabe o que Ele diz aqui? Atenta para as minhas palavras, diz o verso 21. Atenta para a palavra. Atenta para elas. Sabe o que diz aqui, no verso 22? Porque as palavras do Senhor, ou a palavra do Senhor, são vida para os que as acham. Sabem como é que Paulo diz lá no livro dos Atos? Ele diz assim, nele, em Deus, nós existimos. Nele, em Deus, nós vivemos. Nele, em Deus, nós nos movemos. Já pensámos verdadeiramente nisto? Então João diz, Ele é a palavra. Ele é Deus. E diz ali ainda outra coisa que é muito importante. No primeiro capítulo de João, verso 14, diz ali que a palavra, o verbo, encarnou. O verbo se fez carne. Habitou aqui neste mundo entre nós, os humanos. Deus estava aqui neste mundo, trazendo uma natureza divina para o meio dos humanos, encarnando num corpo igual ao nosso. São coisas que nos ultrapassam na nossa compreensão, mas são a realidade que a palavra de Deus promete aqui. Deus desceu a este mundo, tomou uma forma humana, igual à nossa, andou aqui no mundo, e andou aqui para ajudar, para libertar, para salvar, para perdoar e para realizar o maior milagre deste mundo, a salvação das nossas almas. Sabem como é que diz ali a palavra de Deus? Quando Jesus estava lá na cruz, pensemos nessas palavras. Deus meu, porque me desamparaste. Já pensámos nisto?
Deus meu, porque me desamparaste. Sabem uma coisa? Jesus, todos os dias, falava com o Pai. Diz na palavra. Todos os dias, ele se ligava com o Pai. E depois ele podia dizer, o Pai está comigo. O Pai me ama. Eu e o Pai somos um. E depois podiam as pessoas mesmo naquele tempo ouvir diretamente da parte de Deus Pai, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Mas agora lá na cruz do Calvário, carregando a multidão dos nossos pecados, carregando os pecados de toda a humanidade, ele estava em nosso lugar, já não era o seu lugar, era o nosso. Ele agora estava a substituir os humanos, e naquele lugar, ali, Deus não podia de maneira nenhuma deixar passar os pecados sem ser castigados. Éramos nós que devíamos estar naquele lugar. Mas ele voluntariamente ofereceu-se e foi àquele lugar por nós. E agora naquele lugar, carregando os pecados de toda a humanidade, ele agora é abandonado pelo Pai. Sabem porquê? Porque estava feito pecado por nós lá na cruz do Calvário. É por isso. E a Bíblia diz-nos que Deus não pode ter comunhão com o pecado. Ali o Pai cortou a comunhão com o Filho, porque o Filho estava no nosso lugar. Ele não podia aceitar os pecados, tinha que castigar os pecados. E agora desampara o Filho naquela hora, para nos amparar a nós. Francamente, eu acho que é uma autêntica loucura haver alguém neste mundo que não atenta para este milagre da salvação em Cristo Jesus. Deus meu, porque me desamparaste. Ele foi desamparado para ser castigado nele, os nossos pecados, para ser ali, na verdade, desferida a mão de Deus contra os pecados de toda a humanidade. Por isso é que a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Só quem crê em Jesus Cristo, não há ninguém pode ser salvo neste mundo de outra maneira. Não há outro meio pelo qual possamos ser salvos. Por isso, quando ele diz aqui no verso 21, não as deixes cair, ou deixes para apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Guarda as palavras no meio do teu coração. Isto é fundamental para que se realize o maior milagre deste mundo. As pessoas gostam muito de milagres, é verdade, sobretudo físicos. As doenças são uma tragédia para a humanidade, também faz parte do castigo dos pecados. Mas sabe uma coisa? É impressionante. O maior milagre deste mundo é a salvação de uma alma. Sabe o que é que Jesus disse? Que importa o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que vale ao homem ganhar todo o mundo se perder a sua alma? E o homem anda aqui iludido, enganado por Satanás, a correr atrás dos valores materiais deste mundo. E Jesus disse, ainda que um homem conseguisse ser o dono do mundo, não podia salvar a sua alma. Sabe o que quer dizer? Os valores, todos os valores deste mundo não chegam para pagar a salvação de uma alma. Mas o sangue de Jesus Cristo, derramado ali na cruz do Calvário, esse sangue maravilhoso, do qual Pedro diz que vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais que os materiais deste mundo. Pedro diz, sim, o sangue de Jesus Cristo é o único valor que é aceito pelo Pai lá na glória, para a salvação das nossas almas. Então o que é que devemos fazer? Conforme está escrito na palavra de Deus. Guardar a palavra no meio do nosso coração. Porque quem guarda a palavra no meio do coração, nunca mais esqueçam isto, está a guardar Deus.
está a guardar o próprio Deus. Em Provérbios ainda, no capítulo 7, nós podemos ler assim, verso 1 a 3, diz: Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei também guarda como a menina dos teus olhos. Nós temos aqui da parte de um homem que naquele tempo foi conhecido o homem mais sábio do mundo, Salomão. De facto, ele está a dar conselhos maravilhosos. A palavra de Deus deve ser o mais importante deste mundo. Deve estar acima de tudo e de todos. Porque a palavra é o próprio Deus. Nunca esqueça, estou a bater nesta parte que é fundamental. A palavra é o próprio Deus. Nunca esqueçamos isto. É por isso que costuma dizer assim, nós estamos a aplicar o nosso coração à meditação na palavra, estudamos a palavra diariamente. Sabem o que é que Jesus disse? Quando Satanás lhe disse, tu és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão, sabe o que é que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem. Mas vive de quê? De que é que ele vive? Não só de pão, disse Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive só de pão neste mundo, mas o homem vive de pão, é verdade. Porque fisicamente precisamos do pão para o alimento físico. Mas a nossa alma, que é o mais importante, que é o que vai permanecer para sempre, a nossa alma precisa da palavra de Deus, como precisamos do pão. Então, se nós comemos diariamente, se não nos alimentarmos diariamente, o que é que isso quer dizer? Também devemos alimentar-nos da palavra diariamente. Alguém que experimente não comer, não sei quantos dias são precisos para resistir. Alguém que experimente não comer, sabem uma coisa? Aqueles que não se alimentam da palavra de Deus estão mortos. Podem ter a certeza absoluta disto. Como é que diz? Estão mortos em delitos e pecados. Mortos. Têm vida física, mas espiritualmente estão mortos. Não têm vida. Nem podem, porque não se alimentam da palavra. Sabem o que é que diz ainda neste mesmo livro de Provérbios, capítulo 9, versos 10 e 11, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Anda tanta gente preocupada com a sabedoria deste mundo, não é? É fantástico. É quem mais quer ter um curso superior, é quem mais quer ser grande aqui neste mundo. Não é? Então, todos os esforços são poucos. E os pais têm uma preocupação impressionante. Como vem que meu filho ou minha filha seja isso, seja aquilo, ele vai ser alguma coisa na vida. Mas podemos ter a certeza absoluta. Há homens e mulheres neste mundo com grandes cursos da sabedoria da terrena, mas perante Deus valem zero. Não valem nada. Se não tiverem a sabedoria de Deus, estão todos perdidos neste mundo. Sabe o que Paulo diz em Coríntios? Ele diz que Jesus foi feito para nós. O que é? Foi feito poder de Deus e sabedoria de Deus. É verdade. Paulo diz isso ali. Jesus foi para nós, feito poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas diz ali ainda o apóstolo, o que é a sabedoria deste mundo? Ele diz, a sabedoria deste mundo é loucura perante Deus. Estás a ver?
Quem é o sábio deste mundo? Quem são os sábios? Os sábios são aqueles que estão a dar cabo deste mundo. É verdade. Pode ter certeza absoluta disto. Estão a dar cabo do mundo. Há coisas que os sábios inventam e beneficiam alguma coisa os humanos, mas na maior parte dos casos é para os destruir. Sem dúvida nenhuma que a sabedoria humana está neste mundo numa evolução tremenda, não se vê. Estamos no tempo em que Daniel diz em que a sabedoria seria multiplicada. No fim dos dias, diz ele o profeta, a sabedoria será multiplicada. Mas está a ser multiplicada para quê? Para aquilo que sabe, não. Afinal não está a beneficiar nada aos humanos, pelo contrário, está a prejudicar isto de uma maneira terrível. Mas diz ainda o apóstolo, escrevendo lá aos Colossenses, diz, em Cristo há tesouros de sabedoria e de inteligência que não são humanos, são divinos, que vêm para este mundo. Ele veio para este mundo trazer sabedoria de Deus, inteligência espiritual, para sabermos o que andamos a fazer neste mundo, para nos conduzirmos prudentemente perante Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Sabe o que diz a palavra de Deus? Os olhos do Senhor estão sobre todo o mundo, está sobre toda a humanidade, está a ver tudo o que se faz aqui. E as pessoas pensam que não. Aqui diz também nestes versículos, versículo 11 diz, porque por mim se multiplicam os dias, os teus dias de vida, até aos anos de vida. A palavra de Deus diz no outro lado que a palavra de Deus para nós também é saúde. Então, mas afinal, nós andamos os médicos, a correr pelos médicos, não é? Estamos na medicina, porque andamos todos doentes. Mas quando diz aqui que a palavra de Deus produz este milagre dentro de nós, melhora até o estado físico da pessoa. Sabem como? Por exemplo, aqueles que andam aí a correr no mundo, a viver na corrupção, estão a destruir-se. É verdade, estão-se a destruir. Uma coisa impressionante. Estão a dar cabo da vida deles e da dos outros. Mas aquele que teme a Deus, aquele que tem a palavra de Deus, aquele que ama a Jesus Cristo, ele separa-se do mundo e das coisas do mundo, e ele agora tem uma vida regrada, ele tem mais saúde, ele tem mais vida, mais anos para viver neste mundo, porque é a palavra de Deus que o purifica. Tem uma vida purificada, não anda na corrupção, na imundícia, a chafurdar como anda a maior parte da humanidade. Ainda neste capítulo 11, aqui neste livro mesmo, no capítulo 11, Salomão ainda diz aqui outra coisa que é muito importante. Ele diz aqui no verso 30 e 31, ele diz no verso 30, o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio, o incrédulo e pecador. Mas esquecendo então esta parte, o justo é uma árvore de vida. O crente, aquele que está perdoado e salvo pelo milagre realizado na cruz por Jesus Cristo, onde Ele derramou o seu sangue para limpar a sua alma dos seus pecados e o tornar agora separado para Deus. Reparem, esta agora é uma árvore de vida. Mas tem vida em si mesmo, pela graça de Deus. Tem quem? Tem aquele que é chamado aqui na palavra de Deus, tem o príncipe da vida, que é Jesus Cristo. E aquele que tem o príncipe da vida tem vida em si mesmo, irradia vida para os outros. Reparem uma coisa. Aqui diz, no versículo 30, diz aqui uma coisa que estávamos a considerar. Sabe qual é? O fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas. O que ganha almas é que é o sábio aqui neste mundo. É verdade.
O que ganha almas é sábio perante Deus, não é o que andou aí a estudar neste mundo, nas universidades humanas, não é esse que é o sábio. O sábio é aquele que ganha almas para Deus, para que é o homem que está na universidade divina. Vou dizer isto, não sei se já disse isto aqui. Certa vez perguntaram-me assim, olha, qual é o curso que o senhor tirou? Eu disse, tenho a 4ª classe. Quê? Não pode ser. Não acredito. Sim. Naquele tempo, meu amigo. Naquele tempo não havia possibilidades, amigo. Nós tínhamos que ir trabalhar logo de caminho. Pá. O que é que está o problema? Mas agora vou dizer uma coisa. Eu tenho uma 4ª classe neste mundo. Mas inscrevi-me, pela graça de Deus, há 53 anos na Universidade Divina. Sabe? É verdade. E disse-lhe assim, sabe? E ainda não terei o curso. É pá, 53 anos não terei o curso. Não terei o curso. Pois é, meu amigo, é isso mesmo. Tem que se estudar a palavra até ao fim. Não esqueçamos que esta palavra não acaba mais. É aqui neste mundo. Mas Jesus disse, o céu vai passar, a terra também vai passar, disse Jesus. Mas as minhas palavras, como é? Não passam, permanecem para sempre. Estas palavras, a palavra de Deus é eterna, glória a Deus. Ninguém pode anular jamais isto, hein? Ninguém pode anular. Eu, francamente, tenho que ficar só por provérbios. Pois é, isto não vai dar. Pois é, tenho que ficar para outra vez. Mas o facto é sim, o tempo está no fim e o aviso ficou aqui. O que ganha almas é que é o verdadeiro sábio perante Deus. É o que ganha almas. É o que estuda a palavra. É o que pratica a palavra. Ou exercita a sua vida na palavra. Esse é que é o sábio aqui neste mundo. Porque em Provérbios, ainda capítulo 14, verso 12, diz-nos aqui assim, o Salomão, ele diz, há caminho que ao homem parece direito. Parece. Mas o fim dele são os caminhos da morte. É muito sério. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são os caminhos da morte. Não tem hipótese nenhuma quem caminha neste mundo. O único caminho que leva à vida eterna, o único caminho que leva à morada da luz, lá em cima, aquela morada que Paulo diz que ninguém é capaz de chegar lá. O homem humano não chega àquele lugar. Ninguém pode chegar. É impossível aos humanos chegar à morada da luz. Mas Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sabe o que é que ele diz? Não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus amigos, se alguém quiser ser feliz por toda a eternidade, só tem um caminho, que é Jesus. Não há mais nenhum. E há outra coisa que queria juntar aqui a este caminho. Sabem o que é? Não há mais nenhum caminho, não há mais nenhum meio para chegar lá. É só este. Jesus. Porque ele disse, ninguém vem. É ele mesmo. Ele é que é o Pai. Ninguém vem ao Pai. Oh Filipe, estou há tanto tempo convosco, estás a dizer para mostrar o Pai, e eu estou aqui, então eu não tenho desconhecido que eu sou o próprio Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Porque o problema reside nisto. Eu não vou usar mais tempo, pronto, fico por aqui. Mas queria dizer uma coisa. Outro dia estava num lugar e passou um indivíduo falar de Jeová. E depois
e disse-lhe assim: amigo, você reconhece a divindade em Jesus? E eles não conhecem. Então não vale a pena falar, amigo. Outro dia estava em casa de um crente e ele tinha lá dois indivíduos desses que há 20 anos eu tinha falado com eles, na mesma casa. E passado 20 anos encontrei-os lá. Não mudaram nada, eram os mesmos. Tal e qual como os encontrei há 20 anos, encontrei-os outra vez. Na mesma posição. Eu disse: amigos, é impressionante. Vós não mudais nada. Sois exatamente a mesma coisa. E eu não vou perder mais tempo nenhum. Porque sois indignos. Porque negar a divindade a Jesus, isso é intolerável. Meu amigo, quem é que pode estar no trono lá na glória? Só Deus. Abra a sua Bíblia. Mas eles são manhosos. Já sabia, não abriu. Amigo, Cordeiro é Cristo, está lá no meio do trono. Se não o conhece desta maneira, acabou. Sabes qual é o vosso problema? É o problema de muitos aqui neste mundo. Infelizmente, a maioria da humanidade não reconhece que Deus esteve aqui neste mundo e que tomou uma forma humana. E ali na pessoa de Jesus Cristo estava a divindade e a humanidade de Deus. E esta mesma divindade e humanidade estão agora lá na glória, no trono de Deus, adorados por milhões de anos, que não se cansam de dizer, de dia e de noite: digno é o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus almas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Falta isto à maior parte da humanidade. Por isso nós devemos dar graças a Deus pela misericórdia dele para connosco, que nos deu esta maravilhosa salvação, esta garantia de felicidade eterna com ele. Se alguém está aqui nesta manhã e não tem esta viva esperança, faça como diz aqui o Salomão: guarde a palavra no meio do seu coração, e Deus vai para um milagre, nos operou em nós pela sua graça. Que o Senhor nos abençoe.